Bom dia, alunos, tudo bom? Mais uma vez, Fernando Gonçalves, professor de Geografia. Nessa videoaula, nós vamos tentar entender um pouquinho sobre recursos naturais. Tá? Recursos naturais e o seu meio, o seu modo, a sua maneira de produção. E quando a gente olha sobre esse modo, essa maneira de produção, nós vamos ver que tem algo predominante nisso aí, tem algo importante nisso aí, sobre como produzir, o que eu devo, o que eu vou fazer para produzir. Então, é uma das formas que o Brasil tem de produção em pequena escala, é chamada de agricultura de subsistência. E quando eu pego para entender sobre agricultura de subsistência, eu vejo que são métodos antigos, arcaicos, tradicionais, que prevalecem em pequenas propriedades ou pequenas culturas, tá? Por quê? Porque normalmente, né, elas são produzidas, né, essa produção, vem a ser produzida em pequena escala, com poucas ou nenhuma, tá, tecnologia. Então essas comunidades rurais, elas se viram de forma bem arcaica mesmo, bem tradicional. E normalmente nesse tradicionalismo a gente tem as hortas medicinais, aqueles remédios, aquelas plantas que sempre quando tem uma dorzinha, um problema no estômago, eles vão lá, procura essa horta e resolve aquilo que tem que resolver naquele momento. Então isso é uma das funções, tá, que temos sobre essa agricultura de subsistência. E quando eu falo sobre essa agricultura ou sobre essa questão no Brasil, eu posso afirmar que a estrutura fundiária brasileira mantém-se excluindo, tá, excludente, na medida que tem privilégios. O grande capital financeiro, as culturas, tá, de grandes cidades. Então, a agricultura familiar, ela não prevalece sobre isso no Brasil. Uma outra coisa que eu posso relacionar também nessa questão de produção na agricultura familiar é que, na verdade, a agricultura familiar ela vem como complemento no trabalho assalariado. Normalmente eu tenho uma outra função e a agricultura familiar ela só vem como complemento. E por que desse complemento? Por que dessa questão complementar e não uma questão que me dá a minha fonte de renda principal? Porque é pequena, tá? Uma das outras coisas que eu posso afirmar na agricultura brasileira é que nas últimas décadas você vai ver que as divisas obtidas com as exportações agrícolas têm revertido principalmente em benefício nos setores urbanos e não rurais. Tá? Então eu posso afirmar isso principalmente quando você pega os grandes centros e nesses grandes centros a questão da implementação de exportação, tá? Então eu tenho isso, eu tenho essas questões, eu tenho esses contratempos para a agricultura familiar, tá? Então outra questão que a família ou a agricultura familiar vai se concentrar no Brasil, tá? Principalmente eu pego o Brasil, essa divisão, essa organização, essa questão de concentrar, você vai ver na região Nordeste. Na região Nordeste está ganhando campo, né? Nessa produção de agricultura familiar, principalmente, tá? Na zona da mata. Principalmente na zona da mata, está ganhando esse campo, está ganhando essa influência, está ganhando essa importância. Então a agricultura familiar é parte desse pressuposto, tá? E eu tenho que lembrar sempre, dentro dessa agricultura familiar, tá? A minha hortinha, aquilo que eu vou produzir,
até mesmo de maneira medicinal, tá? Eu tenho essas hortas medicinais, eu tenho essas plantas que resolvem, que ameniza, que dá para combater o meu problema naquele momento. Ok, alunos? Tamo junto. Precisando, pode me procurar, estou à disposição. Fernando Gonçalves.